Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos de volta, bem-vindos ao estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E agora, a partir deste momento, começaremos a estudar então quais são as novidades que uma lei lá de 1942 sofreu agora em 2018. Então vale lembrar que durante muitas décadas prevaleceu a existência de 19 artigos da LINDB. Essa LINDB sofreu uma modificação lá em 2010, mas somente com relação ao seu nome, a sua denominação, passou de Lei de Introdução ao Código Civil para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas em 2018 sofreu aí um acréscimo, não vou nem dizer modificação, porque os 19 artigos que já existiam permaneceram intactos, e somente os 10 novos artigos que foram ali inseridos é que trouxeram toda uma modificação, toda uma inovação a essa lei como um todo. Bom, esses acréscimos, esses 10 artigos que foram acrescidos pela Lei 13.655, sofre algumas críticas. Por quê? Porque a gente vai ver que esses 10 artigos, eles têm como intuito controlar ou de alguma forma estabelecer um limite quando da tomada de decisões, tanto pelo Poder Judiciário, quanto pelo Poder Administrativo ou quanto pela própria Controladoria. E aí, alguns críticos vão dizer que houve um avanço na competência, um avanço na competência legislativa de querer dizer como que cada um desses órgãos deve decidir ou qual seria a sua forma de decisão. Porém, o que a gente precisa entender é que esses novos 10 artigos vieram para garantir uma maior segurança jurídica, tanto na criação quanto na tomada de decisões, quando nós tivermos ali um assunto, uma situação que envolva uma norma de direito público. Então, toda vez que Poder Judiciário, toda vez que controladorias, toda vez que o Poder Administrativo forem tomar decisões, todas as vezes que esses poderes eles tiverem na sua frente um assunto decorrente de direito público, eles precisam observar as novas regras trazidas pela Lei 13.655 de 2018. Uma outra crítica que essa lei sofreu durante um tempo é que algumas denominações, algumas especificações desses artigos eram muito vagas, muito genéricas. E aí, então, em 2019, nós tivemos um decreto, e a gente vai falar sobre esse decreto, para então esclarecer algumas dessas denominações, para esclarecer então ali algumas dessas expressões, para tirar de vez qualquer dúvida sobre o que o legislador quis com esses novos 10 artigos. Então vamos começar a analisar um por um, tá? Vamos começar pelo artigo 20. O artigo 20 da LINDB, ele vai dizer o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O que a gente vai perceber de aqui em diante é que o legislador ele quis dar efetividade às decisões. Então, toda vez que Poder Judiciário, Poder Controlador ou Poder Administrativo forem tomar uma decisão, essa decisão ela tem que ser efetiva. Ela não pode ser uma decisão baseada em retórica, ela não pode ser uma decisão baseada em simples poderes ou valores jurídicos abstratos. Então, por exemplo, basear aqui no princípio da boa-fé, ponto, e não dar uma efetividade a essa decisão. Eu dou uma decisão baseando num valor jurídico genérico, mas não dou uma consequência prática
para essa decisão. Então, quando, por exemplo, o poder público ele for atuar num procedimento administrativo e ele tiver ali, por exemplo, que decidir acerca da validade ou não de uma licitação, por exemplo. Nesse caso, eu não posso simplesmente basear e dizer que não houve boa-fé naquele procedimento administrativo sem entender e dar praticidade à minha decisão. Como é? Quais são os efeitos práticos dessa minha decisão? Ok, vai anular o procedimento licitatório, mas e como é que vai ficar as relações que já existiam? Como é que se regula, né, as situações que já aconteceram? Então eu preciso dar ali uma consequência e uma consequência prática nessa decisão. E não simplesmente dar uma decisão sem que eu consiga dar uma executoriedade a essa decisão. Então, pelo artigo 20, a gente já compreende que os próximos 10 artigos, ou todos os 10 artigos, eles são direcionados ao poder público quando da tomada de decisões em processos administrativos, por exemplo, a controladoria, que a gente está falando dos tribunais de conta, né, que aprovam ou desaprovam as contas públicas, e ao poder judiciário, por exemplo, nas ações civis públicas, quando tem que tomar decisões voltadas ali a atos administrativos. O parágrafo único vai falar de 2 princípios que são preponderantes nessas inovações: a motivação da decisão e a necessidade de adequação dessa decisão. Então, eu preciso deixar bem claro qual é a motivação da minha decisão. Eu não posso simplesmente basear essa decisão em retóricas, então ela tem que ser uma decisão motivada, claro, motivada judicialmente, até para que haja a possibilidade de recurso ou não, e a adequação dessa medida ao caso concreto. Então, eu não posso tomar uma decisão que eu não consiga adequá-la à situação em concreto. Eu não posso tomar uma decisão simplesmente para dar uma resposta para a população, simplesmente ali para cancelar um contrato, simplesmente para negar uma conta pública, simplesmente para responsabilizar um servidor público num procedimento administrativo, sem que eu motive essa decisão e faça com que essa decisão se adeque ao caso concreto e gere efetividade. Então, eu não posso simplesmente dar ali, né, uma responsabilidade ao servidor público, mas não dar, por exemplo, a responsabilidade dele reparar os seus danos, dele fazer com que esses danos eles possam vir ali a suprir todo aquele prejuízo causado pela atuação ali ilícita, né, desse servidor. O artigo 21, ele vai continuar falando da esfera administrativa, ele vai continuar falando da controladoria, ele vai continuar falando da esfera judicial, e aí ele vai falar do momento ou especificamente da decisão que vai invalidar um ato. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele vai analisar as contas apresentadas pela Prefeitura de São Paulo. Quando o Tribunal de Contas ele vai avaliar essa prestação de contas, ela pode então invalidar alguns atos ou não. Ela pode dizer que alguns atos são nulos ou não e não aprovar essas contas. Ou, através de um procedimento administrativo, então a municipalidade vai analisar se aquele contrato licitatório ele tem validade ou não. Então, instaura-se esse procedimento administrativo e, dependendo da circunstância, a invalidação desse ato. Ou chega lá ao Poder Judiciário uma ação que pretende a invalidação desse contrato administrativo. O que diz o artigo 21? Se a decisão for para invalidar o ato, que essa decisão ela já estabeleça e já preveja todas as consequências jurídicas e administrativas dessa invalidade. O que isso significa? Um exemplo. Vamos imaginar que houve um processo licitatório para a construção de um parque infantil na Praça Municipal de São Paulo. E aí esse processo licitatório ele aconteceu, houve lá então, né,
o reconhecimento da empresa vencedora e o contrato ele já começou a vigorar. Então, o contrato já está em andamento e a empresa vencedora do processo licitatório já está ali executando as suas funções, já está executando ali os seus deveres. Agora, vamos imaginar que em decorrência desse contrato, em decorrência aí, né, dessa realização do parque infantil, um terceiro precisou ser contratado ou foi contratado por essa empresa que está construindo o parque. Vamos imaginar então que essa empresa ela não tinha lá os brinquedos e essa empresa comprou os brinquedos de uma outra empresa, por exemplo, tá? Mas aí no meio do caminho houve ali a desconfiança de que aquele processo licitatório foi fraudulento e aí então instaura-se um procedimento administrativo e a própria administração pública ou judicialmente reconhece a invalidade daquele processo licitatório, ou seja, aquele processo licitatório ele foi todo fraudulento e agora nós vamos declarar a invalidade dessa licitação. Só que o parquinho já começou, ele já está sendo construído e inclusive um terceiro de boa fé foi contratado pela empresa vencedora da licitação para fornecer os brinquedos ali necessários para a conclusão do contrato. Então, nessa decisão que invalida a licitação, ou seja poder administrativo, seja o poder judiciário, vai ter que já prever ali quais as consequências da invalidade dessa licitação com relação aos terceiros. E essa empresa que participou, que acabou vendendo ali, como que vai ficar a obrigação assumida dentro dessa relação judicial? Então, aqui nesse caso, eu preciso levar em consideração todas essas consequências jurídicas para que não haja o quê? Um prejuízo ainda maior. Então, às vezes eu soluciono uma situação aqui que acaba gerando um prejuízo ainda maior. Às vezes eu soluciono, né, e invalido um negócio jurídico fraudulento aqui, dando uma resposta à sociedade, mas que acaba gerando um prejuízo ainda maior. Não estou dizendo que não vai invalidar. Vai invalidar. Se é fraudulento, precisa invalidar. Agora, eu preciso, na minha própria decisão que declara a invalidade desse negócio jurídico, desse ato jurídico, eu preciso já prever todas as consequências práticas acerca desta invalidade. O artigo 22, ele vai falar acerca, então, agora da interpretação da norma. Então, a gente já falou das decisões, já falou das decisões que invalidam, agora a LINDB vai falar também da interpretação. A gente já falou de uma forma geral da interpretação das normas lá atrás. Vimos que eu preciso interpretar a norma para saber se vai ter subsunção ou se vai haver a necessidade de integração da norma jurídica. O 22 ele vai falar da interpretação das normas sobre gestão pública. O que se determina, então, acerca dessa interpretação? Quem que interpreta? Lembra? O intérprete da norma geralmente é o Poder Judiciário. Aqui pode ser o próprio Poder Administrativo, o Poder Judiciário ou os tribunais de conta. Então, quando eles forem tomar as suas decisões, antes de tomar a decisão, eu preciso interpretar a norma. Quando eu for interpretar essa norma e aplicar ao caso concreto, eu também tenho que levar em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, as exigências das políticas públicas ao seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, por exemplo, vamos imaginar que o município do interior do Mato Grosso do Sul resolveu então, ou resolveu não, né? Obedeceu então a legislação e entregou ali as suas contas para o Tribunal de Contas do Estado, para que o Tribunal de Contas do Estado analise, para que o Tribunal de Contas do Estado possa ali aprovar ou não as suas contas. Quando o Tribunal de Contas ele vai avaliar, ele vai ter que levar em consideração, às vezes, os obstáculos e as dificuldades reais dessa municipalidade. Então, às vezes, vamos imaginar que esse município não cumpriu alguma determinação que foi estabelecida pelo tribunal. Vamos imaginar que, havendo um prazo para enviar essa prestação de contas, não enviou, né?
Então, o que se entende é que às vezes eu tenho que também observar ali as peculiaridades de cada caso, porque talvez houve uma dificuldade, essa é uma dificuldade real, que impossibilitou o cumprimento de algumas de suas obrigações. Exemplo, vamos imaginar que deu pane na única internet cabível e possível naquela região. O único sinal de internet que existe é aquele, né? E o município não conseguiu prestar as suas contas na data e no prazo estabelecido. Então, o artigo 22, ele diz que é possível que se tanto o poder administrativo, o judiciário ou a controladoria verifique essas observações, essas circunstâncias reais para a tomada das suas decisões. O que não pode é que esses órgãos se utilizem de situações para se eximirem da sua responsabilidade, tá? Então, não pode falar que não sabia qual era o prazo, por exemplo, não pode falar que não tinha internet, sendo que existem diversos provedores de internet naquela região. Então, não é qualquer condição ou dificuldade real que autoriza essa levada de consideração por parte desses órgãos. O artigo 22, ele ainda vai continuar em relação aos parágrafos para dizer o seguinte, olha, o parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, então eu já avaliei o procedimento administrativo, realmente há ali uma responsabilidade, realmente as contas não foram aprovadas, ou o Poder Judiciário vê, não, realmente houve ali ilicitude, então eu vou aplicar uma sanção. Então, essa sanção, ela deve considerar a natureza e a gravidade da infração cometida, claro, né? Não posso aplicar uma sanção grave a um fato que foi leve ou vice-versa, os danos que provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os antecedentes do agente. Então, na tomada de decisão, que sanção eu vou aplicar? É uma sanção de multa? É uma sanção de reparação de danos? É uma sanção de indenização? Qual é a sanção e a gravidade dessa sanção? Então, vai depender desses elementos estabelecidos no parágrafo 2º. E o parágrafo 3º vai dizer que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções. O que o parágrafo 3º está dizendo? Ele está dizendo que a tomada de decisão desses órgãos, ela não pode ser uma tomada de decisão que, de alguma forma, ignore as outras responsabilidades. Então, eu não posso ignorar a responsabilidade atribuída lá no sistema criminal para o mesmo fato quando da tomada dessa decisão. Então, se lá no criminal houve, né, uma punição, eu tenho que levar essa punição em consideração aqui no momento de tomada da decisão na esfera administrativa. Se houve uma tomada de decisão lá na esfera civil, eu tenho que tomar aqui e levar em consideração essa tomada de decisão para aplicação dessa sanção, para que haja uma conversa, né, para que haja ali uma interação entre essas sanções. Porque imagina o Poder Judiciário na esfera criminal dar uma sanção grave e vem o Poder Administrativo e dá lá uma sanção leve. Não condiz e não estabelece ali, né, uma coerência entre os sistemas, e o parágrafo 3º ele está dizendo exatamente isso, que precisa haver então essa conjugação das sanções, das esferas na tomada de sanções. O artigo 23, ele vai dizer o seguinte, algo importantíssimo. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição. Então, vamos imaginar que o poder administrativo, ele vem decidindo, ele vem tomando decisões com relação aos procedimentos licitatórios de determinada forma. E assim vem acontecendo durante anos. Ou o Tribunal de Contas vem entendendo, vem tendo entendimentos, e esses entendimentos eles são cabíveis, a gente já viu, quando não há uma norma específica para aquele caso, então quando eu uso da analogia, quando eu uso dos costumes, quando eu uso dos princípios gerais do direito. Então esses órgãos, eles possuem o direito de interpretar a norma
e integrá-la quando possível. E esses entendimentos, eles vão firmando precedentes. Então, como é que o Tribunal de Contas vem tomando decisões com relação a determinado assunto que não possui uma norma específica para ele? Como é que o poder administrativo, como é que o poder público municipal de Campinas vem tomando decisões em relação a determinado assunto porque não tem uma norma específica? Então, como é que esses entendimentos eles vêm acontecendo? Então, é com base nesses entendimentos que as pessoas elas vão se comportando. É com base nesses entendimentos que eu vou entendendo como eu vou me comportando. Então, por exemplo, hoje em dia pode ter união estável de pessoas do mesmo sexo, que a gente tanto falou aqui? Pode. E eu posso me comportar dessa forma? Posso. Por quê? Porque existe um entendimento jurisprudencial do STF e STJ nesse sentido. Então as pessoas elas vão se adequando a esses entendimentos. Agora, pode o poder administrativo, pode o poder judiciário, pode a controladoria, o Tribunal de Contas mudar esse entendimento no meio do caminho? Pode, claro que sim, tá? É possível a mudança de entendimento, de novo, quando não há uma norma determinada para aquele caso e cabendo a esses órgãos o entendimento e a interpretação para aquele caso concreto, pode haver uma mudança desse entendimento? Pode haver uma mudança desse entendimento. Exemplo, é cabível prisão em segunda instância? Houve um momento que sim, houve um momento que não, houve um momento que sim. É possível a mudança desse entendimento? É possível. Mas aí o artigo 23 vai dizer o seguinte: se houver mudança de entendimento em algo que era e vinha sendo decidido de forma igualitária, de uma forma comum, se muda o entendimento, é necessário prever um regime de transição, ou seja, um período de adaptação para que a população possa agora começar a se comportar de acordo com o novo entendimento. Se o Tribunal de Contas começa a entender de uma forma diferente a forma de aprovação de determinada conta, então o Tribunal de Contas vai precisar dar um tempo para que os municípios, estados, União possam se adaptar àquele novo entendimento, para só depois começar a tomar decisões acerca daquela situação em que houve a mudança de entendimento. Tudo bem, pessoal? Temos muito a falar ainda sobre as inovações da Lei 13.655 e a gente faz isso na nossa próxima aula. Até lá!